Olá para vocês, eu sou Érica Lima. Hoje, na nossa conversa especial, a gente vai falar sobre o Censo Demográfico 2022. Um tema muito importante. E a gente tem aqui o superintendente do IBGE aqui do estado do Amazonas, Wilson Mendes. É isso mesmo o nome? Icleson, né? Icleson Mendes. Prazer, Érica. É uma satisfação enorme estar contigo aqui no portal e conversarmos sobre um tema tão importante, que é o Censo Demográfico 2022. Essa pesquisa que funciona como um farol para toda a sociedade brasileira. Eu acho que é super pertinente a gente falar isso, principalmente no momento que a gente está com tantas mudanças, né? Caminhando para o ano de 2023, onde a gente vai ter um outro cenário nacional de presidência, Senado. Mas, assim, o censo não é só política, ele é política pública pura, né? Porque ele traz esse direcionamento de amostral. E o último censo que a gente teve, quer dizer, a gente não teve por conta da pandemia. Mas, antes de mais nada, gente, vou falar um pouco, né, sobre o superintendente, as credenciais, que é importante a gente estar recebendo quem está aí à frente do IBGE, à frente realmente dessa captação tão grande e tão desafiadora que é fazer no estado do Amazonas o censo. Então, José Icleson Mendes, superintendente do IBGE, natural de Eirunepé, um beijo para todo mundo de Eirunepé, minha mãe especial também que é de lá, graduada em administração com especialização em gestão pública, ambas pela UEA. Exato. A nossa Universidade do Estado do Amazonas. Pós-graduado em Gestão de Projetos pela Escola de Negócios Conquer, ingressou no IBGE em 2006 pela agência de Eirunepé. Exato. Olha, então a gente está vendo aí o nosso povo realmente crescendo, representando o Amazonas através da educação. A educação ela transforma, né? Exatamente. Olha que legal. Aqui você foi coordenador censitário, né, de subárea de contagem populacional, mudou-se para Manaus em 2009 e assumiu a coordenação operacional do censo entre 2011 e 2014. Então, vai dar para a gente falar muita coisa, principalmente porque eu quero entender, as pessoas querem entender o que é esse PNA, né? O que é o censo e qual a importância, o que você que está na sua casa tem que receber, né, os nossos pesquisadores do IBGE. Primeiro, antes de mais nada, mandar também um abraço para toda a população de Eirunepé, eu ingressei no IBGE lá. Esse vai ser meu quarto censo, né, entre censo demográfico e censo agropecuário, então vai dar para a gente bater um papo bastante aprofundado sobre esse tema que é tão importante e é tão custoso para a sociedade brasileira, né? Nós estamos aí fechando hoje o primeiro mês de coleta do censo demográfico e curiosidade, a gente está com quase já 1,5 milhão de amazonenses recenseados. Olha só! Exatamente, quase 35% da população estimada já recenseada no nosso estado, mais 370 mil domicílios já registrados. Uma outra curiosidade importante, permanece aí a tendência de envelhecimento da população brasileira. Isso por si só, Érica, é um dado extremamente importante, não é? Então a gente percebe a base da pirâmide etária se estreitando, né? As famílias estão tendo menos filhos, aí a gente tem as pessoas ali de 20 a 40, 45 anos em maior volume e também as pessoas de 50, 60 anos para cima também crescendo. Ou seja, a gente tem um envelhecimento da população, Érica, e isso por si só é muito importante. Por quê? Porque do ponto de vista socioeconômico, a gente precisa pensar como lidar com esse comportamento demográfico da população. Não é? Eu tenho a população envelhecendo, então eu preciso cuidar de que essa população mais velha tenha acesso à saúde, a cuidados, para que possa viver bem a sua velhice. Por outro lado, para a economia, eu preciso também garantir mão de obra. Né? E a gente sabe que até mesmo as pessoas mais idosas, elas estão envelhecendo com mais saúde. Muitos querem continuar trabalhando mesmo após os 60 anos. Então a gente precisa, de repente, incentivar as empresas, continuar incentivando as empresas para que eles contratem mais essa população mais idosa. E tudo isso são dados parciais já desse balanço que a gente divulgou ontem do primeiro mês de coleta do censo. Daí você estava me falando que o portal aqui é comandado por mulheres que são a maioria na população brasileira e são a maioria na população amazonense também. A gente percebeu isso com o balanço divulgado ontem. Que legal, ó, eu fiquei agora
Foi muita informação. Então, vamos por parte. Quem está assistindo agora tem que entender que você falou que ele é muito oneroso para a população, né? Porque é um gasto feito e as pessoas dizem, mas para que tem esse censo? Para que existe o censo, né? E aí eu gostaria que você tentasse falar para a gente a importância do censo, que a gente já foi trazendo vários dados que eu tenho certeza que quem está assistindo quer que a gente vai esmiuçar mais. Mas para que serve o censo? Érica, eu uso uma analogia bem simplesinha, tá? Para todo mundo entender. Quem gosta de fazer supermercado? Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas quem gosta vai entender exatamente o que eu estou falando. Quando você vai ao supermercado, até mesmo os especialistas falam isso, né? É importantíssimo que você tenha uma listinha de compras. Então você vai olhar a sua despensa, vai verificar o que você tem, a quantidade que você tem e o que você está precisando, em que quantidade você está precisando. E aí você vai ao supermercado e compra. Quando você não faz isso, quando você vai ao mercado sem uma lista de compras, o que acaba acontecendo? E eu faço isso com frequência. A gente deixa de comprar o que a gente precisa e não compra o que a gente precisa e compra em quantidades inadequadas. É uma coisa bem simples, supermercado. Agora imagina você e todos os que estão nos assistindo nesse momento, para eu gerir uma cidade com 50, 60, 80, com milhões de habitantes. Para eu gerir um país, para eu gerir um grande negócio, eu preciso de informação. Eu preciso saber não apenas qual é a população da minha cidade, qual é o público-alvo do meu negócio. Eu preciso saber características mais específicas. São mais homens? São mais mulheres? São mais idosos? Mais crianças? Isso por si só, veja, eu tenho muitas crianças, eu preciso pensar em saúde para essas crianças, em vacinação para essas crianças, eu preciso pensar em creche e escola para essas crianças, dimensionar toda a estrutura pública para atender essas crianças. São mais mulheres? Políticas públicas para a saúde das mulheres, para a empregabilidade das mulheres, se são idosos da mesma forma, enfim. Tudo isso para exemplificar o quão útil são essas informações que os nossos recenseadores eles estão captando. As pessoas não enxergam no dia a dia que muito daquilo que acontece nas suas vidas, muitas das políticas que influenciam as suas vidas no dia a dia, elas são fundamentadas, baseadas e planejadas a partir das estatísticas que o IBGE divulga. O IBGE que é o órgão oficial de estatística do nosso país, do Brasil. Então a gente tem programas habitacionais, programas educacionais, aí a gente pode citar o programa que antes era Minha Casa Minha Vida, mas agora me parece que tem um outro nome, desculpa, mas eu não lembro agora, não sei se você lembra, Érica. A gente tem esses programas de transferência de renda, a gente tem programas relacionados à saúde da população, a gente tem investimentos e políticas econômicas para segmentos específicos da nossa economia, a gente tem aqui o Polo Industrial de Manaus. Então, tudo isso precisa ter como ponto de partida informação. Informação que vai nos permitir conhecer muito bem essa realidade, esse segmento, essa população, e a partir deste conhecimento, aí sim, é que eu vou identificar quais são ou as necessidades, as deficiências que a gente precisa suprir, ou as potencialidades que a gente precisa investir, então, para que a gente possa chegar àquele futuro que é desejado. E tudo isso só acontece, Érica, graças à participação da população. A população precisa participar ativamente respondendo às pesquisas que o IBGE realiza, aqui especialmente o Censo Demográfico 2022. Então, é essa a importância que a gente tem do censo demográfico na vida das pessoas. Então, são informações que, ao longo dos anos, elas vão pautando decisões importantíssimas, do poder público, nas três esferas, municipal, estadual e federal, mas também pautam o investimento privado. Um empreendedor, ele precisa saber qual é a população daquele bairro onde ele vai construir uma farmácia, um supermercado, uma clínica. Se tem mais mulheres, se tem mais homens, se tem mais criança, né? Qual é o perfil de renda daquela população. Então, tudo isso são informações que são importantíssimas e que a gente disponibiliza gratuitamente para todos. E, Érica, quando eu falava que o censo é uma pesquisa custosa para a sociedade brasileira, foi considerando não apenas do ponto de vista econômico, financeiro, mas porque a gente mobiliza um contingente de 230 mil pessoas que estão em campo percorrendo todas as cidades, todos os bairros, as suas ruas, e também as zonas rurais, as estradas, os rios, os igarapés. Então, é um esforço gigantesco dessas pessoas que estão, às vezes, sob sol, às vezes, sob chuva,
correndo os riscos e a insegurança que se abate sobre quem faz esse tipo de trabalho. Então, é custoso também, né, do ponto de vista do esforço humano, do esforço das pessoas. Mas se a gente parar para pensar mais detidamente, Érica, o censo custa, por habitante no Brasil, R$13. R$13. Do meu ponto de vista, R$13 por pessoa para fazer um censo não é tão custoso assim. Para uma pesquisa que é tão importante e que vai ser base para distribuição, para o investimento de bilhões de reais, não é ao longo de um ano, é ao longo da próxima década, até que a gente realize um próximo censo. Vamos falar agora um pouquinho, para as pessoas entenderem, sobre o cenário de 2020. A gente não teve o censo, né? E aí a gente explicar o que significou isso para o país e a responsabilidade que vocês estão tendo agora em tentar, eu acredito que suprir essa lacuna, né? Mas assim, é tentar fazer com a expertise máxima possível para a gente trazer essas informações completas, né? A gente deveria ter realizado o censo em 2020, né? Eu acho que é importante que se diga que, ao redor do mundo, a metodologia do censo é pensada para que ele seja realizado a cada 10 anos. Então, esse é um padrão. As pessoas às vezes se assustam, mas esse é o padrão ao redor do mundo, faz parte da metodologia dos censos, até porque não é trivial a gente mobilizar um contingente de mais de 200 mil pessoas, 200 mil equipamentos, 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de reais todos os anos, ou ano sim, ou ano não, né? Mas o último censo foi realizado em 2010. Então, muitas informações ainda estão ancoradas lá em 2010. E, evidentemente, a gente precisa atualizar essas informações. Deveríamos ter feito isso em 2020, mas não foi possível em função da pandemia. Adiamos para 2020. E, infelizmente, adiamos para 2021. Infelizmente, tivemos que adiar novamente para 2022. E agora, felizmente, nós estamos em campo fazendo esse trabalho, Érica. E lembrando que, assim, não muitas das informações que a gente tem hoje em dia, como eu disse, elas têm como referência ainda 2010. Por quê? Porque o censo demográfico é a única pesquisa que o Brasil realiza e que percorre todo o território nacional, visitando todos os domicílios e recenseando todas as pessoas. Isso nos permite que a gente possa divulgar resultados a nível de bairro nos municípios, a nível de setor censitário nos municípios. A gente realiza outras pesquisas, mas essas outras pesquisas elas são por amostra, Érica. O que significa que são pesquisas que não nos permitem estratificar resultados para o nível de municípios, para o nível de bairros, de modo que se hoje eu quero saber a população, a renda média, a estrutura etária da população do município de Irunepé, eu tenho que voltar lá em 2010. Por isso é tão importante que a gente esteja em campo agora, atualizando essas informações, né, e contando com a colaboração da população. Então, eu aproveito aqui, a gente está com 226 pessoas acompanhando ao vivo nossa Que maravilha. Conversa. Mando um abraço para minha mãe, Socorro Lima, que está aqui, né, Bilar, o locutor. Então, tem gente do estado do Amazonas, Jaqueline Solimões. Vocês vão mandando aqui alguma pergunta, vai tirando as dúvidas, porque eu tenho uma pergunta que já enviaram para a gente, que quando a gente fez a divulgação que você estaria aqui, e aí a população ela quer muito saber assim, como eu identifico que realmente aquela pessoa que bateu na minha porta, que está na minha porta, é o pesquisador do IBGE? Érica, o censo é uma pesquisa domiciliar, o que significa que o censo é feito na casa das pessoas. Para isso, os nossos recenseadores, eles percorrem todas as nossas cidades, indo, né, de maneira ordenada, tem todo um trabalho, todo um planejamento que é pensado, eles recebem, né, um equipamento que chama de dispositivo móvel de coleta. Nesse equipamento ele tem diversos insumos, ele tem mapa, imagem de satélite, uma lista prévia dos endereços que tem naquela área em que ele está trabalhando, não é? E aí ele percorre todo esse território e ele está devidamente identificado. Os nossos recenseadores, eles estão com um colete exatamente igual a esse que eu estou vestindo aqui. Né? Esse colete, ele tem um crachá. O crachá do recenseador, ele tem um QR Code. Então, se você tem um telefone celular, você pode ler, apontar sua câmera, ler esse QR Code e já confirma a identidade do recenseador.
Além disso, é possível ligar para o nosso número, que é o 0800 721 8181, ou acessar o site do IBGE, www.ibge.gov.br, e confirmar a identidade do nosso recenseador. Então, ele bateu a sua porta, você está com alguma dúvida? Peça o nome dele, a matrícula ou o RG, e ligue para o nosso 0800, acesse o nosso site ou leia o QR Code que tem no crachá dele. Confirmou a identidade do recenseador, pode prestar a ele com tranquilidade as informações. Então, a gente disponibiliza todas essas ferramentas porque a gente entende a insegurança da nossa população, né? Então, a gente colabora com a população no sentido de que eles possam mais facilmente receber os nossos recenseadores, Érica. E, além disso, é possível ainda responder ao censo de 3 maneiras, Érica. É possível responder ao censo presencialmente, e aí a gente percebeu ontem, Érica, que 99,8% dos questionários já coletados foram presencialmente. É possível também responder pela internet e também por telefone. Então, são 3 as formas de responder ao censo demográfico. Eu ia perguntar justamente isso. O censo passou na minha casa, eu não estava lá, mas eu acredito e eu já sei que é importante essa informação. E aí quer dizer que eu posso acessar a internet também ou ligar e aí as pessoas pegam todos os meus dados. A metodologia de coleta, ela prevê que o recenseador ele retorne aos domicílios que estavam com moradores, né, ausentes pelo menos 4 vezes, Érica. Olha, que legal. Em dias e horários diferentes. Então, o seu domicílio vai ser novamente visitado. Você comentou que mora em um condomínio, né? Mesmo assim, ele vai retornar outra vez lá para falar com você. E aí, é importante destacar que, mesmo para coleta por telefone ou para coleta pela internet, Érica, é necessário que o nosso recenseador ele vá até o endereço. Por quê? Porque ele precisa confirmar aquele endereço e tirar uma coordenada do endereço. Então, eu preciso saber se eu vou estar ligando de fato para Érica, que mora na rua A, no número 10. Né? Estou falando aqui dados fictícios. Para quê? Porque a informação, Érica, ela precisa ter uma referência no território. Né? Eu não posso, a gente não pode simplesmente acessar o site do IBGE e prestar as informações. Eu preciso primeiro registrar o seu endereço e aí eu vou enviar para o teu e-mail um e-ticket e aí a partir desse e-ticket você vai acessar o questionário e responder ao censo demográfico. É possível também, se você está muito ocupado quando o recenseador bate a sua porta, agende com ele um outro horário para que ele possa lhe receber. A gente também está pensando numa outra estratégia, a gente está desenvolvendo uma outra estratégia junto aos condomínios, que é compartilhar com os moradores do condomínio, Érica, um formulário para que esses moradores eles possam preencher e deixar, para que eles possam colocar o seu nome, a sua unidade, né, habitacional, o seu telefone e o seu e-mail. Aí a gente já vai enviar para ele. Ele vai indicar qual é a forma que ele quer responder, se é presencial, por telefone ou pela internet. Aí a partir disso, a gente segue com a coleta por uma dessas 3 modalidades. Veja, nós temos todo um cuidado, um planejamento, para que a gente efetivamente consiga recensear a todos, sem deixar nenhum brasileiro, nenhum amazonense de fora do censo demográfico. Gente, está vendo como é importante essa entrevista? E o Icleson está falando muito bem, o superintendente do IBGE, está trazendo uma explicação muito boa. E eu quero falar para você que dá tempo de você pegar esse link da entrevista e enviar para os grupos do WhatsApp, assim como eu estava fazendo ainda agora, né? Para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. Informação é importante e o Convergente ele trabalha com educação, né? Com o princípio de uma informação educativa. E a gente tem que combater fake news. Então, fique por dentro de tudo que a gente está falando aqui. Antes de a gente começar a entrar nos dados, vamos falar sobre os desafios do IBGE, né? O desafio daquele pesquisador que está na rua, principalmente quando a gente fala de Amazônia, a gente fala do estado do Amazonas. Porque para chegar lá na comunidade, com os povos indígenas, com os ribeirinhos, né? Eu já trabalhei e já fui em todos os municípios do estado do Amazonas, eu sei o quanto é oneroso também,
difícil o acesso, né? Sim. A equipe tem que estar bem preparada e a gente tem que sensibilizar a população para facilitar, né, que esse trabalho seja feito. E hoje a nossa entrevista ela vai subir também em todas as plataformas da rede social, mas a gente está fazendo exclusivamente ao vivo pelo Facebook, porque grande parte da nossa população também ela faz uso do Facebook, porque você sabe que a internet no estado do Amazonas também é muito precária ainda. Então, eu fico sempre imaginando que eu vi um meme, né, falando sobre a pesquisa já do IBGE, que quando bateu lá na casa da senhora, a senhora disse assim, eu tenho 4 filhos. Aí, qual é o nome dos seus filhos? Aí ela é o patinho 1, patinho 2, patinho 3, patinho 4. Porque as pessoas hoje elas também estão considerando os animais, né, como membros da família. E aí eu acho interessante esse meme, porque a gente tem que deixar bem esclarecido, né, qual é as informações necessárias, mas também trazer aí, se você puder, né, algumas coisas que já está acontecendo em loco, né, alguns dos desafios que esses pesquisadores estão enfrentando, como também, que eu acho que não é fácil, gente, calor aqui em Manaus, e não deve estar diferente no estado do Amazonas, meu Deus. Como é que está essa equipe? Aí eu aproveito de você responder, eu mando um beijo para o Rafael Barbosa. Ele que está na subárea, eu acho que é subárea? Isso, aqui em Manaus. Do centro, aqui em Manaus, para toda a equipe dele que está trabalhando, está super empolgado, né? Falando sobre a importância e justamente através dele a gente conseguiu conversar com o superintendente, que a gente entrou em contato com o IBGE e a gente está agora fazendo esse trabalho dessa entrevista importante. Érica, o censo por si só, ainda mais considerando o país em que a gente vive, um país gigantesco, que tem enormes diferenças, né? É uma pesquisa extremamente complexa e desafiadora. Veja, a gente tem um quadro de servidores efetivos de pouco mais de 3 mil, né? E a gente tem adicionalmente, para trocar as nossas pesquisas normais, mais uns 5 mil servidores temporários. Então, a gente tem ali 8, 9 mil servidores para tocar as atividades rotineiras do IBGE. Esse quadro hoje é de 220 mil pessoas. Nossa. Agora imagina o que é fazer a gestão de 220 mil pessoas. São mais de 200 mil equipamentos, uma infinidade de sistemas, procedimentos, processos de trabalho, né? Então, é uma pesquisa que por si só exige muito da instituição e dos seus servidores. E aí eu já quero aqui aproveitar para parabenizar toda a instituição, os servidores do IBGE que fazem esse importante trabalho para a sociedade brasileira e aproveitar para agradecer especialmente a nossa equipe aqui do Amazonas, tanto da capital quanto do interior, que estão enfrentando esse desafio de realizar um censo no estado como o nosso, né? Eu costumo dizer que a gente tem aqui os desafios urbanos que qualquer cidade, né, urbanizada tem, os grandes centros, né, São Paulo, né, a Salvador, Rio de Janeiro, os mesmos desafios a gente encontra numa cidade feita em Manaus, uma grande metrópole, não é? Mas a gente tem um adicional. A gente tem um adicional de estarmos o maior estado da federação em termos territoriais, porém, de uma população que está bastante dispersa nesse território. Então, a gente tem a menor densidade demográfica do nosso país, o que significa que a gente tem a menor proporção de pessoas por quilômetro quadrado. E essa população ela está dispersa no território. E a gente precisa ir em todos os locais. Recentemente eu estava em um município, e aí, conversando com a Câmara de Vereadores, um dos vereadores questionando se a gente realmente ia em todos os locais e dizendo que havia uma comunidade extremamente distante, que pegava barco, que nadava, enfim, que caminhava e tudo mais. Eu falei assim, eu respondi para ele, mora alguém lá? Mora. Se mora alguém lá, é possível chegar. Concorda comigo? Sim, então, o IBGE vai. Se é possível chegar, nós iremos até lá, porque lá tem uma pessoa, que se ela chegou é porque alguém pode chegar, não é? E aí a gente tem esse estado que é gigantesco, e a gente precisa percorrer, a gente utiliza barco, a gente utiliza embarcações maiores, embarcações menores. Nós estamos agora, Érica, aguardando o fechamento de uma parceria com a FUNAI, por meio de um TED, a gente vai utilizar o contrato de locação de aeronaves da FUNAI para que a gente possa visitar as aldeias indígenas dentro da terra indígena Yanomami, porque são áreas que só é possível chegar por via aérea. E curiosidade, em alguns casos a gente utiliza um avião maior, porque a pista de pouso permite, em outros casos um avião menor, porque a pista de pouso só permite um avião menor, e em outros casos não tem pista de pouso. A gente está fechando um contrato para locação de helicóptero para poder
para podermos chegar nessas aldeias indígenas em que só é possível chegar por helicóptero. E, Érica, a gente contrata nas comunidades, especialmente nas aldeias indígenas, guia-intérprete, né? O guia, o intérprete ou mesmo alguém para pilotar ali a embarcação, né? E curiosidade, a população indígena, dadas as suas características, ora ela recebe, né, o pagamento de uma forma num local, em outro local às vezes ela recebe de outra forma. Então, por exemplo, o combustível é uma moeda de troca comum no interior, especialmente entre os indígenas. Então a gente às vezes não paga em dinheiro, a gente paga em combustível. Sim. Em outros casos, Érica, é tabaco. Eu estava em Rondônia, em Roraima recentemente, e lá os indígenas de uma aldeia preferiam receber em tabaco. Então, veja, a gente precisa cuidar de muitos detalhes. E se a gente não cuidar desses detalhes, todo um planejamento que foi feito anteriormente, a gente acaba não conseguindo colocar em prática. Então, é realmente desafiador, né, realizar esse trabalho. Aqui a gente tem ainda por cima, né, a violência que acaba afetando a população ribeirinha, especialmente, né? A gente tem a figura ali dos denominados piratas, né, que atuam nos rios, e eu acho que é importante deixar muito claro que assim, o nosso recenseador, a única missão dele é fazer esse trabalho que é importantíssimo para a sociedade brasileira. Né? Exatamente, ele não é policial, ele não é investigador, nós estamos divulgando bastante a realização do censo, as nossas embarcações nessas áreas mais sensíveis, elas vão contar com uma bandeira do IBGE, do censo, identificando que é só o nosso recenseador que está indo a campo, eles estão identificados, como a gente já falou anteriormente aqui, tudo isso porque a gente cuida, né, também da segurança do nosso recenseador, de deixar claro que é só o IBGE querendo realizar esse trabalho que é tão importante para a sociedade brasileira. Então veja que assim, é realmente extremamente desafiador fazer esse trabalho, né? A gente teve recentemente, Érica, no final de semana, né, no município nosso aqui, foi Manicoré, um recenseador que infelizmente foi picado por uma cobra. Nossa. E felizmente está tudo bem com ele, estava próximo da cidade, já está na cidade, até já recebeu alta, ficou um dia ou dois no hospital, já está em casa. Né? Graças a Deus nada de mais grave aconteceu. E até dizem, né, que Deus protege criança, bêbado e idoso, alguma coisa assim. Eu incluo nisso aí o recenseador do IBGE, porque esse é o meu 4º censo demográfico e, como eu disse, nem antes nenhum infortúnio mais grave havia acontecido e aconteceu infelizmente esse caso. E que está tudo bem com o nosso recenseador, né? Tem um vídeo que é bem emblemático para mim, desses desafios todos, eu posso até compartilhar com vocês depois, para vocês também subirem nas redes de vocês, que é dos nossos recenseadores, durante o Censo Agropecuário 2017, na terra indígena Yanomami, com água na altura do peito, assim, com o equipamento para cima, percorrendo a floresta, para chegar até os indígenas e aplicar o questionário. Então, é realmente desafiador. Os nossos recenseadores estão de parabéns por esse brilhante trabalho que eles realizam. Para realmente atingir o objetivo que é proposto pelo IBGE, né? Porque, assim, se a gente conversando aqui, por exemplo, outras pessoas de outros países, né? Elas não acreditam realmente os desafios que é percorrido, que o IBGE enfrenta para fazer esse censo. Porque aqui no Amazonas, precisamente, a Amazônia, né? Ela tem uma especificidade muito, muito, muito dela mesmo. E aí você está trazendo para a gente de uma forma muito legal. E eu fiquei imaginando, porque também já estou muito tempo como pesquisadora, estou como pesquisadora pelo nosso Instituto do Convergente. E essa é a realidade mesmo. E o calor, né? Os profissionais do IBGE estão reclamando muito do calor, estão bebendo muita água. O calor é algo próprio do Amazonas, aqui de Manaus. Eu tenho visitado uma vez por semana, eu tenho procurado visitar municípios do interior e assim, eu consigo perceber no campo o calor que faz. Assim, eu fico suando em bicas, literalmente. Eu suo pra caramba, não é? Suo bastante. E isso me faz criar ainda mais empatia com os nossos servidores, com os nossos recenseadores, não é? E eles procuram adotar estratégias diferentes para o trabalho de campo. Eles costumam ir um pouquinho mais cedo, né? Ele entre 7 e 10 horas, aí depois retornar para casa e vão mais do meio da tarde para o início da noite, né? Tudo isso para permitir que eles tenham ali condições melhores de trabalho, né? Afinal de contas, o sol a gente não controla, né? Então, eles adotam essas estratégias e eu até já aproveito para destacar, né? Os nossos recenseadores, eles trabalham em horários diferentes.
Não somente por conta do calor, mas porque as pessoas estão em casa em horários diferentes e Eu muitos... acho importante, por exemplo, assim, tem gente que não vai achar comum receber o recenseador à noite. Ele pode ir à noite? Ele pode ir à noite. No início da noite, ele também trabalha. Né? Isso porque durante o dia muitas famílias estão fora de casa, os pais trabalhando, os filhos na escola. Não é? Então, ele também vai no início da noite, ele vai aos feriados, ele vai nos finais de semana. Nós estamos nos preparando, Érica, para aproveitar esse feriadão que a gente vai ter aí pela frente, não é? Dia 5 feriado, dia 7 feriado, talvez com o dia 6 imprensado ali entre esses 2 dias, para manter as nossas equipes em campo, porque é importante a gente estar com um índice ali em torno de, no Amazonas, de 12% de domicílios com moradores ausentes, então a gente precisa reduzir esse índice, né, para um patamar menor. Por isso, os nossos recenseadores estarão em campo ao longo desse feriadão, trabalhando para encontrar as pessoas em casa. E quando quando o recenseador bater a sua porta, receba muito bem ele. A gente está falando de todas as dificuldades que ele enfrenta no campo aqui e de como esse trabalho, no final das contas, serve à sociedade brasileira, né? Serve a nós, amazonenses. A Érica, enquanto pesquisadora, vai utilizar com certeza essas informações, né? Os estudantes nas escolas, os universitários, os alunos de mestrado, de doutorado, não é? Os órgãos públicos, a iniciativa privada. Então, a sociedade, de modo geral, às vezes a população, só por curiosidade, saber qual a população da sua cidade, são mais homens ou mulheres, crianças, enfim, né? A gente pesquisa temas que são importantes e relevantes. A gente está ao vivo, são 227 pessoas acompanhando até agora, o pessoal estão gostando da entrevista, bastante gente parabenizando o trabalho do IBGE, parabenizando você. E a gente tem aqui Bilal Locutor, ele fala o seguinte: bom dia, Érica. Moro no município de Iranduba, conhecido por Bilal Locutor. Então, o município hoje tem mais de 50 mil habitantes catalogados no censo. Só que o município de Iranduba temos aproximadamente 100 mil habitantes. Aí ele está falando sobre a divergência, eu acredito, de dados, né? E tem comunidade que nem os próprios administradores do município têm conhecimento. E só tem 30 pessoas fazendo esse trabalho. A pessoa, até quando vai esse trabalho? Ele está perguntando até quando vai o trabalho do censo. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta, não é? Eu acho importante esclarecer que, assim, essas 30 pessoas que estão em campo, né, elas não foram definidas aleatoriamente, essa quantidade. Existe todo um estudo que é pensado para definir a quantidade de pessoas que vai trabalhar no município. A gente começa considerando qual é o tamanho da população do município. Exatamente. Muito, né? Qual o tamanho da população, quantos setores censitários tem o município, não é? E qual o tamanho do território do município. Então, a gente leva em consideração essas características para poder definir a quantidade de pessoas. O trabalho vai de 1º de agosto até 31 de outubro. Então, não se preocupe que a quantidade de pessoas que tem em Iranduba é suficiente para dar conta desse trabalho, né? E em relação aos números, né, que são divergentes, é importante a gente deixar claro que, assim, o censo, ele vai a campo, não é por estimativa, não é por amostragem, ele vai bater na porta de todas as pessoas e contá-las, e reessenciá-las, e além de de captar outras características que são importantes, né? Porque, assim, saber quantos nós somos é importante. A gente sabe que o Fundo de Participação dos Municípios, que é definido a partir do total de população das nossas cidades, é a principal fonte de receita da maioria dos nossos municípios. Mas é muito mais do que isso. É saber o nível de escolaridade dessas pessoas, quantas crianças têm, e aí pensar na construção de creches, quantos alunos, né, quantos jovens têm, pensar na construção de escolas, construção de unidade de saúde, se está precisando de energia elétrica, de saneamento básico, de água potável, enfim, é muito mais do que contar população. Então, o censo vai trazer do campo o total exato, preciso, da população que tem aí no município de Iranduba, que tem em todo o país, não é, Érica? E aí uma coisa importantíssima, como que a gente garante que o que retorna do campo reflete de fato essa realidade, Érica? A gente trabalha sobre 2 princípios básicos. O primeiro é o da cobertura. O que significa garantir a cobertura do território? Significa garantir que os nossos recenseadores vão, de fato, percorrer todo o território e recensear todos os domicílios. Como é que a gente garante isso, Érica? Todos os endereços têm uma coordenada geográfica. O recenseador retorna do campo, ou mesmo no campo, ele comunica as informações que ele registrou, que ele coletou,
Poucos instantes depois, esses dados já estão no nosso sistema e eu vou conseguir ver, numa imagem de satélite, a coordenada geográfica de todos os domicílios que ele recenseou. E mais do que isso, o percurso que ele fez no território. Então, eu vou verificar ali se de repente tem uma comunidade e não tem nenhuma coordenada. Aí eu vou ter um indicativo de que pode haver alguma falha e a gente vai verificar. O fato é que, ao final do censo, todos os domicílios terão uma coordenada. E assim eu consigo garantir a cobertura do território. Além disso, a gente tem a figura do agente censitário supervisor. O que é que faz o supervisor? Ele trabalha para garantir que os dados coletados pelo recenseador tenham qualidade. Eles fazem um trabalho de supervisão, então o recenseador comunica, o supervisor vai a campo, verificar se aquele trabalho feito pelo supervisor está aderente, tem qualidade. Ele visita uma porção do trabalho do recenseador, ele aplica, faz algumas perguntas que já foram feitas pelo recenseador. Então, por exemplo, ele vai ter a sua casa aérea que você informa que tem 5 moradores na sua casa. O supervisor retorna ao seu domicílio para confirmar se realmente são 5 pessoas na sua casa. Se ele recenseou todos os domicílios dentro daquele percurso, ali naquela rua. Então, tem todo um trabalho que é pensado para garantir a qualidade dessas informações, para que ela, de fato, reflita a realidade das nossas cidades. Agora a gente já vai quase finalizando nossa entrevista, que está muito boa, e eu parabenizo também o Bila, o locutor, né, que está representando o Iranduba, está preocupado, e assim, na história que você colocou, que uma pessoa chegou, o coordenador chegou com você e disse que tem um tal lugar que tem gente lá, e você disse, se tem gente lá, chegou, o IBGE também vai chegar, e é isso que o Bila está fazendo com a gente aqui também, né, informando, e a gente foi tirando informação. Tem uma coisa importante que eu gostaria de perguntar, que é, para a gente já ir finalizando, sobre os dados, que você já tem com uma amostragem. Esses dados estão disponíveis já para a população no site do IBGE? Onde é que a gente pode ter acesso a esse material? E qual é o dado mais importante e que chama a atenção da tua experiência nessa amostragem que vocês estão tendo agora? Para mim, o que chamou a atenção é a questão que a população está tendo menos filho. E a gente fica, por exemplo, assim, no senso comum, a gente fica conversando que, por exemplo, os programas de transferência de renda, né, eles fazem com que a população tenha mais filhos para poder receber benefício. E aí, quando a gente pega um dado desse, que mostra que a população está tendo menos filhos, a gente tem que começar a pensar, né, realmente trabalhar com informação precisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente ir finalizando a nossa entrevista. Claro. Esses dados são dados de um balanço da coleta do censo, né, nesse primeiro mês de coleta, como se fosse uma prestação de contas à sociedade brasileira. Sim. E a nós mesmos, servidores do IBGE. Então, esses dados, eles ainda não foram divulgados, disponibilizados no nosso portal, né? Para a gente começar a divulgar, a gente precisa primeiro fechar, de fato, a coleta do censo e, enfim, tabular, tratar essas informações. Ainda este ano a gente começa a divulgar os primeiros resultados do censo, né? Mas essas informações que a gente divulgou para a imprensa ontem como um balanço do censo mostram o quê? Curiosidades, né? Primeiro que a gente já falou aqui que a gente tem mais mulheres do que homens. Eu quero esses dados aí também. Sim, eu posso compartilhar com você o release da divulgação de ontem, né? Mostra, como a gente destacou, um envelhecimento da população, né? Esse envelhecimento da população se explica por diferentes motivos. Um deles é realmente o que a gente tem percebido no Brasil inteiro ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? As famílias tendo menos filhos. E eu acho que a gente precisa sair do senso comum, né? A gente precisa procurar as fontes de dados, os órgãos de estatística, o órgão de estatística que é o IBGE, né? Para a gente verificar de fato se aquilo que a gente tem como sendo senso comum, se de fato se confirma com base na ciência, né? Para a gente não ficar reproduzindo discursos sem qualquer fundamentação, sem qualquer base científica, né? Sem qualquer fundamentação ou aderência com a realidade. Uma outra informação importante, Érica, que a gente observou ontem é que nós já recenseamos 150 mil indígenas. Para você ter uma ideia, em 2010, a população total do Amazonas, né, recenseada pelo censo, foi de 180 mil. No primeiro mês de coleta deste censo, já foram 150 mil indígenas recenseados. Então, a gente conseguiu, ou aumentou, né,
o número de população indígena. O que a gente tem percebido, até por um trabalho que tem sido realizado pelas lideranças indígenas, né? As pessoas hoje em dia se sentem muito mais seguras e tranquilas, representadas, enfim, se identificam com maior facilidade com aquilo que de fato reflete as suas características, a sua identidade sociocultural, enfim, étnica. Então eles conseguem se autodeclarar mais tranquilamente como sendo indígena. Né? Então, a gente até fez um pequeno levantamento em parceria com algumas lideranças indígenas, porque havia em 2010 algo como de repente uma ideia de que havia uma subenumeração da população indígena, né? Especialmente daquela população indígena que mora em espaços urbanos. Isso é importante. E o que a gente percebeu no final das contas era exatamente essa dificuldade em se autodeclarar indígena. Então a gente percebe agora que as pessoas estão se sentindo mais tranquilas, né, mais seguras e identificadas com essas características, com essa cor e raça, enfim, com as suas etnias, e por isso, muito provavelmente, talvez essa seja uma das explicações para que a gente tenha já esse número grande, né, de indígenas recenseados. E a tendência é de que esse número de fato cresça. Por quê? Porque a gente está fechando os espaços urbanos e começando, né, já temos pessoas na zona rural, mas a partir do mês de setembro agora, a nossa presença na zona rural vai ser ainda mais intensa. A gente sabe que os nossos indígenas ocupam muito mais os espaços rurais do que os espaços urbanos. Estou ansiosa por esses dados. E me surgiu uma dúvida, que inclusive a gente já fez uma entrevista aqui, mandou um abraço para o Christian Rocha e para o professor Elson, a questão que a questão racial, você se reconhece. E você vai lá, tá o profissional, né, fazendo a aplicação do censo, e a pessoa fala assim, eu sou negra, e a pessoa é branca. Como é que é a situação? A questão da cor e raça, ela é autodeclarada. Então tem que colocar o que ela colocou. É autodeclarada, né? As pessoas, elas se autodeclaram, elas autodeclaram sua cor e raça. Até porque tem um componente, né, que é muito mais do que simplesmente a cor da pele. A cor da pele. Exatamente, mas a cor e raça, ela é autodeclarada e a gente informa aquilo que o morador, que a população responde para os nossos recenseadores. E outra, tem lá na pergunta, né, do censo, a questão da cor relacionada a pardo, ou já saiu a situação do pardo, ou permanece? Como é que está essa classificação? Branco, amarelo, pardo, como é que é? Continua, branco, amarelo, pardo, né, indígena, permanece lá o pardo, sim. E o pardo significa o quê? O pardo é uma cor de pele que não é preto, né? Enfim, não é preto, e é uma cor de pele, traduzindo para um popular assim, é o famoso moreno, né? As pessoas que de modo bem simples, tá, pessoal? Que não coloca que é preta, que também não é branca. Exatamente. Então, as pessoas até falam assim, olha, qual a sua cor e raça? Aí a gente lista as cores, né? Branco, preto, pardo, indígena, amarelo. Aí, olha aí minha cor, eu acho que eu sou moreno, né? A gente lista de novo as cores para ela, para que ela possa se auto-identificar, né? E aí, nesses casos, assim, o mais aproximado é realmente o pardo. Mas, repito, a cor é autodeclarada, as pessoas autodeclaram. Tanto que quando a gente divulga essa informação sai como? Um percentual X da população amazonense ou brasileira se autodeclarou pardo, preto, indígena, amarelo. Já tem alguma informação sobre essa autodeclaração? Que mais está dando? Não, essa informação a gente não estratificou para esse primeiro balanço. Quem sabe no segundo balanço... A gente vai ficar acompanhando o IBGE, vai trazer de volta para conversar. Muito obrigada, Wilson, pela entrevista. Foi muito boa. Vai ter muita coisa interessante, porque essa entrevista aqui ela vai ser com uma matéria também exclusiva aqui no Convergente. Eu quero agradecer imensamente. Eu vou deixar agora a câmera para você mandar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Érica, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi bom demais estar contigo essa manhã aqui. Você virou um cafezinho, uma tapioquinha. Muito obrigado. Nós somos o principal provedor de informações acerca da realidade brasileira, né? A gente então vai a campo com as nossas equipes, coleta essas informações. Mas cada vez mais, Érica, é importante, a gente já faz isso, mas está fazendo cada vez mais, que a gente esclareça a população, afinal de contas, por que a gente está em campo realizando esse trabalho? Por que esse trabalho é tão importante?
E é exatamente isso que a gente fez aqui ao longo dessa quase uma hora que a gente está conversando, Érica, explicando para a população por que é tão importante esse trabalho que nós estamos realizando e por que todos nós precisamos colaborar com o Censo Demográfico 2022. Né? Foi importante que a gente teve aqui a interação dos nossos espectadores, não é? Porque isso também cabe ao IBGE fazer esse esclarecimento. Deixar claro, né, que os nossos servidores estão identificados, a gente tem 3 modalidades de coleta. É importantíssimo destacar também, tem uma legislação federal que ela obriga qualquer pessoa física, né, ou jurídica a responder. Não, você pode prestar essas informações com muita segurança, com muita tranquilidade, porque a gente não divulga a informação individualizada de ninguém. A gente não vai divulgar a renda do seu Joãozinho, a escolaridade da Dona Maria, não. Essas informações, elas compõem a estatística de um bairro, de uma cidade, de um município, de modo que a gente divulga a renda média, né, a escolaridade média, né, o percentual de pessoas pretas, de pessoas pardas ou de pessoas brancas. Então, receba muito bem os nossos recenseadores, porque eles estão a serviço da sociedade brasileira, eles estão a nosso serviço. Portanto, seja gentil com os nossos recenseadores. Se vocês têm alguma dúvida em relação à identidade deles, confirma a identidade deles, nome, né, RG ou matrícula, antes de respondê-lo. Mas não deixe de recebê-lo, porque sua resposta é fundamental para que a gente possa, então, conhecer a nossa realidade e traçar o futuro que a gente quer para as nossas cidades. Érica. Você pode repetir o número do telefone que pode entrar em contato com o IBGE? Sim, o nosso telefone, ligação gratuita, é o 0800 721 8181. Beijo para vocês. O Érica Lima Conversa ainda vai ter muito mais. Vai acompanhando, aproveita, compartilha essa matéria.